Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança. É no Programa Comunidade. Programa Comunidade com o jornalista Saul Spinelli aqui na TV Passo Fundo. A TV Passo Fundo que tem a sua transmissão nos canais 26 e 526 da NET, Claro, da Coprel, 47 municípios da região, MaxCloud TV em Rosário do Sul e aplicativo também do YouTube. E não esquecendo, né, pessoal, no Facebook, no Instagram, mas também tem um aplicativo gratuito no celular. Você baixa o aplicativo e assista a toda a programação ao vivo do programa Comunidade e do restante da programação da TV Passo Fundo com a Coleurb, UPF, Sicredi, Hospital São Vicente de Paulo, Farmácia São João, BH, Usapet e Usamed, meus amigos. Olha, hoje eu vou conversar sobre um assunto muito importante. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. O endividamento atinge 76% das famílias brasileiras, aponta o CNC. Melhora no mercado de trabalho, desenrola, ajudaram a reduzir, sim, a proporção de brasileiros endividados e inadimplentes. Mas, ainda assim, hoje 76,6% das famílias tinham dívidas a vencer, ante uma fatia de 79% em outubro, queda de 0,3 ponto percentual. Com o resultado, o volume de endividados desceu ao menor nível desde janeiro de 2022, em relação a novembro de 2022, quando 78% das famílias estavam endividadas. Olha, pessoal, realmente é um grande problema que nós temos no Brasil, e olha que agora nós vamos conversar com uma pessoa que está preparada para conversar sobre este assunto, tem feito vários trabalhos aí e nós vamos conversar um pouquinho com ela, que é mãe de 2 meninas, casada, contadora, mentoria financeira para mulheres, palestrante e embaixadora em Passo Fundo do projeto Diamantes com Propósito. Há mais de 27 anos na área contábil, Luciane Santos de Moraes é formada há 20 anos em Ciências Contábeis pela nossa Universidade de Passo Fundo, a UPF. MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Perícia, Auditoria e Controladoria na Faculdade IMED, agora Attos, especialização em Educação Financeira pela Faculdade Focus Cascavel. Então, é com ela, é com Luciane Santos Moraes, que nós vamos conversar sobre esse tema importante da organização financeira das famílias, das mulheres, dos homens, enfim, como nós podemos nos organizar com o nosso dinheiro e não estar nessa estatística que chega a quase 80% da população. Luciane, olá, é uma satisfação te receber aqui no programa Comunidade na TV Passo Fundo. Olá, Saul. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer meu, né, estar aqui sendo entrevistada por você e estar também nesse programa e falar de um assunto muito importante. Isso aí, Luciane. Assustador os dados muito, aí, né? E eu tenho outra matéria aí que lembra que o cartão de crédito é um dos vilões aí, mas também nós temos um dos vilões aí que nós vamos descobrir agora ao longo da nossa entrevista. O que realmente faz com que as pessoas se endividam, né? O que levou a você se tornar uma educadora financeira, até porque você tem uma carreira extraordinária na questão de contabilidade, faz trabalho para muitas empresas, muitas pessoas aqui em Passo Fundo e região. Isso, então o que acontece? Eu sempre amei números, sempre gostei da área de números, então por isso que segui a área da contabilidade. E meu primeiro emprego foi em escritório de contabilidade, e aí então veio mais esse desejo pelos números. Em 2020, por uma dor minha na área financeira, eu fui em busca de conhecimento da educação financeira. E por mais que eu seja contadora, ele é diferente você tratar de um CNPJ e tratar de um CPF. E quando você tem um CPF fraco, consequentemente o CNPJ também vai ficar fraco. Então eu fui em busca de conhecimento e eu vi que, além de eu estar precisando dessa educação financeira, os meus clientes também precisavam. E aí eu comecei a me especializar cada vez mais em busca. Então aí sim que surgiu a mentoria financeira. Tá certo, coisa boa, né?
Quais são os maiores desafios que você enfrenta no trabalho hoje com os seus clientes aí e trabalhando também nessa área? Então, o que acontece? Hoje eu já sou proprietária, né, há 10 anos no meu escritório de contabilidade, e um dos serviços que o escritório oferece é a mentoria financeira. E o que acontece? A minha maior dificuldade é fazer com que as pessoas, as mentoradas, enfim, elas criem o hábito de fazer o registro. O registro do que você está gerando, o registro das suas receitas, das suas despesas. Porque, afinal de contas, é por aí que nós começamos a fazer o Colocando ali, olha, o que isso aí, eu digo que isso é o raio-x, né? Esse é o raio-x das finanças. Então, é o primeiro passo para nós sabermos o seu planejamento, fazer o orçamento e fazer os seus passos de sonhos e do seu futuro, né? Correto. Porque às vezes as pessoas não anotam, né? Não. Daí de repente pega uma pizza R$50. Não. Pegou 4 no mês, R$200, né? Mas as pessoas não anotam, elas vão, principalmente com o cartão, né? O cartão tem essa facilidade. Isso, então, né? O que acontece? Muitas me perguntam, Lu, mas o que é o correto? Em agenda, em planilha Excel, eu tenho também um app que eu indico para as mentoradas. O que fica mais prático para você, mas tem que ser registrado. E diariamente. Por quê? Porque uma semana depois você não vai lembrar o que aconteceu. Chegou 30 dias no mês, agora eu vou sentar e vou analisar, fazer o raio-x das minhas finanças. Tu já gastou. Então não adianta. Isso é algo que tem que ser feito diariamente. Luciane, também quando tu anota, tu começa a ver o tamanho do gasto, né? Isso aí. E às vezes tu até você se surpreende, né? Isso aí. Quais são os erros financeiros mais comuns que as pessoas devem evitar ao administrar seu dinheiro? Então, os erros mais normais. O que acontece? Nós chamamos de armadilhas financeiras, tá? A questão de você não fazer um planejamento financeiro, tu não sabe qual caminho você vai seguir. A questão das compras compulsivas, e infelizmente as mulheres são as que mais sofrem essa situação. Por quê? Porque nós agimos com a emoção. Então, e nós gastamos mais, né? Então, várias outras coisas que os homens acabam não gastando. Então, a mulher tem essa questão muito da compra compulsiva. A questão das nossas crenças. Então, eu digo que quando nós nascemos, a gente nasce com a nossa sacola das finanças, ela zeradinha, né? Mas com o tempo nós vamos pegando alguns vícios, alguns hábitos e crenças de pessoas, dos nossos pais, dos nossos avós e pessoas que nós convivemos. E se tá certo ou tá errado, a gente não sabe. Apenas Sim. Fica fazendo, repetindo o que aconteceu. Então nós temos que olhar sim para essas crenças, né? A questão do termostato financeiro, que a gente fala muito, né? O termostato financeiro é você imaginar alguma coisa e você chegar ali. E quando tu chega àquele patamar que você imaginou, você volta de novo. E você não consegue superar isso. Então são algumas situações. Não anotar os gastos também é uma armadilha muito grande. Por quê? Porque em cima disso que você vai conseguir fazer todo o seu planejamento. Correto. Tem vários, né? Mas vamos citar esses. São os principais. São os principais. Se não anotar os gastos é complicado, né? Muito. E muita gente faz isso? Muito. Ou melhor, não faz isso? Não fazem, né? As pessoas não anotam, elas não registram. E o que acontece? É uma dor. É uma dor que as mulheres, que as pessoas sentem em fazer isso. É como se você tivesse quebrado alguma coisa e você tem que olhar para aquilo que aconteceu. E você não quer olhar. Luciane, quais são os vilões de gastos pelas famílias no Brasil? Aquilo que é top. É o que realmente... Então, nós temos os vilões, né? Que é o cartão de crédito. Porque as pessoas fazem a extensão do cartão de crédito com o seu salário e, na verdade, não é. Né, tu tem que tirar o valor do cartão do seu salário, então cartão de crédito, cheque especial também, compras a prazo sem um planejamento, então você compra a prazo, mas você não sabe se você vai honrar com aquela dívida, então eis aí o percentual de tantas pessoas endividadas. E o tal da compra agora do delivery, né, porque a pessoa está com fome, vou... Isso aí. Saúl, o que acontece? As mentoradas falam que a educação financeira, ela não trata só o dinheiro. Na minha mentoria, nós tratamos vários outros assuntos, né? Porque vai para dentro da casa também. Sim. Então, o que acontece? O planejamento, não é só você se planejar com o teu dinheiro, é você se planejar com as suas refeições,
É você se planejar como que vai ser a sua semana. É planejar. É planejar. Né? Então, a chave é fazer o planejamento. Se você tem algo que está pronto, algo que está rápido na geladeira, não tem por que você pedir um iFood. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a importância de ter uma reserva de emergência e como saber o valor ideal dessa reserva? Tá. Então, a questão da reserva financeira, ela é o quê? E a gente acaba fazendo a reserva financeira pensando em algo que vai acontecer de ruim, né? E temos que pensar também, mas o que nós podemos pensar? Fazer uma reserva financeira se porventura aparecer alguma oportunidade. Uma oportunidade de viagem, uma oportunidade de você fazer uma especialização, uma oportunidade talvez de você montar o seu próprio negócio. Então, nós temos que ter essa reserva financeira. Aconteceu algo, eu não vou mexer no meu orçamento mensal. Eu tenho esse valor, eu tenho essa reserva. Porque se isso não acontecer, o que vai acontecer? Você vai entrar no endividamento. Você vai ter que pegar um cheque especial, você vai ter que gastar no cartão de crédito acima. E quando você tem essa reserva de emergência, você consegue ocupar esse valor, tá? É para os apertos, mas principalmente para os investimentos. Para os investimentos, então temos que pensar nisso, né? Trocar de carro, comprar um terreno. Isso aí. E qual que é o valor, né? O valor adequado? Muitos estudos falam que seria no mínimo 6 meses, tá? Mas é algo muito cansativo. As pessoas, suponhamos, eu ganho 10 mil por mês, né? Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer primeiro, você tem que fazer o teu gastos, quanto você gasta mensal, esse valor você vai multiplicar por 6, que seria os teus gastos de 6 meses, tá? Mas podemos começar com 3 meses. Para não ficar algo muito longe. Planejamento. Então começa. Primeira coisa, e volto de novo a falar, o raio-x das finanças. Como que eu vou planejar a minha reserva de emergência se eu não sei quanto que eu gasto mensal? Claro. Então precisa primeiramente fazer isso e depois multiplica por 3. Esse é o primeiro passo. Consegui os 3 meses, agora eu vou por mais 3 meses. E assim vai indo. E assim vai indo. Como definir um orçamento familiar que funcione a longo prazo? Eu estou com esse orçamento, tá? Eu vou definir. Aí vem uma pergunta que eu ia te fazer logo ali, eu vou colocar nesta. Qual é o salário ideal para fazer isso? Para ter um orçamento, né? Eu quero ter um orçamento, mas qual é o salário? É 10 mil, é 5 mil, é 2 mil? Ou tem um valor que eu possa planejar? Ou se eu receber pouco, eu não tenho como planejar? Isso. O que acontece, Saul? Cada pessoa tem um padrão de vida. Tá? Então é difícil dizer para ti ou para mim que 10 ou 5 mil para mim é o suficiente. Só que o que nós temos que ver é o seguinte, as pessoas têm a mentalidade de quanto mais elas vão gerar, né, que eu falo gerar, quanto mais elas vão gerar, mais elas vão ter aquela vida abundante que elas estão buscando. Mas se a pessoa não é organizada financeiramente, se ela ganhar 10, ela vai gastar 10. Se ela ganhar 20, ela vai gastar os 20. E muitas vezes a gente se apavora, mas é verdade. O que acontece? Às vezes uma pessoa que ganha 10, ela consegue fazer muito mais coisas do que uma pessoa de 20 mil. Desde que essa pessoa de 10 mil, ela esteja organizada e planejada. E mesmo que receba menos, né? Isso aí, então, mesmo que receba 5 mil, se você saber qual o caminho que você quer seguir, eu estou no ponto A, eu quero seguir, chegar no ponto B e você trilhar esse planejamento, você vai conseguir. Nesse contexto de toda essa educação financeira que tu está preparada para ajudar as pessoas com essa mentoria, qual é o papel da família nessa organização? Porque às vezes o provedor é 1, é 2, mas às vezes os que gastam, os que consomem são mais 3, né? Isso aí. Então, o que acontece? Primeiramente, às vezes as mulheres me perguntam, né? Lu, o que é o ideal? É conta da família, da esposa e do marido junto, separado, divide, cada um paga uma conta, enfim, o que acontece? Isso não tem regra, tá? Tem que ser bom para aquela família. Tem que ter uma comunicação entre o casal. Como que nós vamos fazer como nós vamos fazer planejar a gestão dessas nossas finanças? É junto, separado, porque o que acontece? Às vezes o marido ganha 20, a esposa ganha 10, então não vai ser justo dividir por 2, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Cada família tem que ver o que é o melhor para o casal, para a família, e fazer um planejamento junto. Não adianta a esposa pensar que no final do ano ela vai fazer um cruzeiro e o marido querer fazer uma reserva de emergência. A reserva financeira tem que estar combinado. Tem que estar alinhado, né? O quê? O planejamento dessa família. Quero te agradecer
tá, a tua entrevista, né, Luciane? Você que está fazendo um trabalho extraordinário, não só na questão da contabilidade, no teu escritório, mas com essa questão da mentoria, que é realmente, porque a gente sabe que a desorganização financeira, ela acaba causando outros problemas, inclusive de relacionamento familiar. Isso, né? Aí. E bom falar, Saul, o que acontece? É tão importante fazer essa organização familiar, porque o segundo motivo de separação é a questão financeira. Então, para nós ver como que é importante dentro de uma família isso existir. Como é que nós podemos entrar em contato com você, o teu escritório, o teu telefone? Então, o meu escritório ele é ali no Boqueirão, né, na rua Diogo de Oliveira, 365. Tem também o telefone, o 3317-2068. Tem meu WhatsApp também, tem meu perfil no Instagram, contadora.luciane, que lá também tem meu WhatsApp do meu celular. Então tá bom, os telefones estão aí na nossa tela. O Instagram, vamos repetir o Instagram? É contadora.luciane. Tá bom. Obrigado, Luciane. Obrigada a você, Saul. Pessoal, anote o WhatsApp da Luciane, telefone 3317-2068, ali na Diogo de Oliveira, 365, perto ali do posto policial do Boqueirão, tá? Do posto de gasolina ali também. Mas eu queria dizer o seguinte, é muito importante, preste muita atenção. A organização financeira, ela é muito importante para estabilidade emocional da família e também para que as pessoas possam fazer mais com o mesmo, tá bom? Eu vou ao intervalo, volto já já. Luiz Valendorf e Edson do Nascimento, 2 vereadores eleitos em Passo Fundo, que vão nos falar sobre o trabalho que pretendem fazer neste próximo mandato. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Você sabia que Passo Fundo presta atendimento a mais de 150 municípios do estado na área da saúde? E diariamente são feitos milhares de procedimentos. E muitas dessas pessoas precisam de você. Faça como o Tiago, seja um doador e salve até 4 vidas com uma única doação. Você pode ser o tipo certo de alguém, seja o tipo que salva vidas. Uma campanha do Hemocentro de Passo Fundo. Apoio Instituto Pietro e Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E aí, como é que é mudar o trajeto, em vez de vir para a escola, vir para o PEP diretamente? Muito bacana. Está sendo muito bacana. Legal. Muita expectativa? Sim. O que vocês mais vão querer ver aqui? Eu acho que os setores para ampliar nosso pensamento sobre qual curso seguir. Por que estudar no PEF? Porque é a universidade onde eu quero estar. Hoje em dia a gente tem tanta opção que fica até difícil escolher. E na vida financeira é assim também. Por isso, o Sicredi tem todas as soluções que você precisa, mas com um grande diferencial. Aqui você conta com um parceiro ao seu lado, um especialista que entende do assunto e se preocupa de verdade com você. Assim fica mais fácil escolher. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil,
Na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bios agora é B8. Reinventar o futuro. Agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, começamos novamente mais um bloco do programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo. Este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Com oferecimento da Coliurb, Universidade de Passo Fundo, Sicredi, Hospital São Vicente de Paulo, Farmácia São João, B8, Usapet e Usamed. E também transmissão pelos canais 26 e 526 da Claronet, Coprel TV, 47 municípios aqui da região, MaxCloud TV em toda a nossa fronteira ali do Rosário do Sul e aplicativo no telefone gratuitamente. Baixou o aplicativo, assiste toda a programação da TV Passo Fundo. No YouTube, site tvpassofundo.com.br e evidentemente no Instagram e no Facebook. Estou aqui hoje recebendo mais 2 vereadores eleitos em Passo Fundo. Luiz Wallendorf e também Edson do Nascimento. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Saul? Tudo bom, Edson? Tudo bem, Saul, querido. Olha aqui, Luiz Wallendorf é vereador reeleito em Passo Fundo, vice-presidente da Câmara de Vereadores, atual vice-presidente, secretário dos Serviços Urbanos, foi secretário municipal, foi diretor do CASE de Passo Fundo, que responde por toda a região, foi presidente da União das Associações de Moradores de Passo Fundo por várias regiões, por vários mandatos, né? E também presidente do loteamento São Bento. O Luiz Wallendorf concorreu em 2020 e fez 905 em 2005. Luiz Wallendorf foi candidato em 2020 e fez 905 votos. Em 2024 concorreu à reeleição, aumentando a sua votação de forma expressiva para 1.785 votos. Luiz Wallendorf, qual a diferença desta eleição de 2020 para 2024? Olha, desta eleição de 2024 para de 2020. Olha, primeiro quero dizer que eu fui candidato a primeira vez em 2012, né? Eu fiz lá quase 800 votos, né? Foi uma eleição difícil também em 2012, né? Mas acho que foi muito da experiência da gente. Em 2016 eu não concorri, ajudei outro candidato e que se elegeu e eu virei chefe de gabinete daquele vereador. E eu sou conhecido aí no movimento comunitário, nas associações da área política, por sempre manter palavra, cumprir aquilo que é acertado com as pessoas. Então, em 2019 eu saí do gabinete, um ano antes deste vereador, né, e comecei a preparar minha eleição lá em 2020, onde me elegi com 905 votos, uma eleição também difícil, né? Nós estávamos na época da pandemia, então era difícil fazer reunião, conversar com as pessoas, né? Tinha que ser de máscara, então foi muito difícil, não só para mim, limitações, mas os candidatos na época, muito limitado, né? Tudo isso. Bom, consegui me eleger lá
E aí, né, assumi como vereador e trabalhei muito esses últimos anos. Trabalhei com vontade, com determinação, tentando sempre fazer o melhor para a nossa comunidade, principalmente aquela comunidade de bairro, de vila, né, que eu sou oriundo, né, com muito orgulho. Nesse mandato, quais foram as ações assim, que tu destaca como importantes? Eu acho que a primeira ação nossa, que foi muito boa, foi a questão da instalação do nosso gabinete móvel nas comunidades. Andei em 46 bairros e vilas de Passo Fundo com o nosso gabinete móvel, atendendo as pessoas, fazendo os encaminhamentos, mas principalmente dando atenção na sua comunidade, fazendo se valorizar do nosso mandato e valorizar as pessoas, né, que iam lá no nosso gabinete móvel. E eu quero fazer um comentário aqui contigo, Saul e Edson. Nosso gabinete móvel, importante, mas quero dizer que muita gente que foi no gabinete móvel, muitas vezes, não queria nada, viu, Saul? Queriam apenas um abraço, um aperto de mão, né, tomar um café com a gente, tomar um chá, né, e falar da comunidade. Atenção para as pessoas. Isso que nós fizemos, recebemos muito carinho, muita atenção e demos também durante todo esse tempo. Continua no próximo mandato? Continuamos no próximo mandato. Mandei fazer uma reforma agora no gabinete para continuar nas comunidades aí andando. O que contribuiu para o teu mandato ser integrante do movimento comunitário? Olha, só, primeiro pelo conhecimento que a gente tem das comunidades. Para mim, eu sempre tive muita facilidade no parlamento, né, de localizar ruas, bairros, conhecer as pessoas, saber o que cada prefeito fez em determinadas comunidades e poder usar isso na tribuna da Câmara para fazer as discussões sempre com a vontade, né, de melhorar, né, as nossas comunidades. Então, líder comunitário me deu muita experiência todos esses anos. Como é que foi presidir a Comissão de Educação, Cidadania e Direitos Humanos? Que temos fotos ali, ó, cultura. Importante, viu? Sou eu pelo segundo ano, eu sou presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Nossa, nós ali na comissão, junto com os outros companheiros nossos, trabalhamos muito. Fizemos visita nos CRAS, conhecer a realidade, principalmente das pessoas que são atendidas lá nos CRAS, né, saber se estão sendo bem atendidas, se estão conseguindo alcançar os seus objetivos, né, cuidando das pessoas, mas também cuidando do servidor, dos colaboradores lá do CRAS, para saber se estão sendo bem assistidos, se tem uma estrutura boa para trabalhar. Nós também, Saul, esse ano ainda nós fomos visitar as casas geriátricas em Passo Fundo. Eu acho que é importante a Comissão de Cidadania estar perto das pessoas, ouvir a comunidade, ouvir os proprietários dessas casas e saber como é que está sendo, como é que estão sendo atendidos ou atendidas nossos idosos em Passo Fundo. Olha, fiquei muito contente, né, em vários lugares muito bem atendidos, alguns lugares com uma falta de estrutura, que nós apontamos isso. E vamos continuar trabalhando muito ainda na questão da comissão, atendendo essas pessoas, os idosos, que eu acho que é importante. Na questão da mulher, qual foi a preocupação com a mulher no teu mandato? São muito bom tu me fazer essa pergunta. Sabe que eu sou autor de 2 projetos, 2 leis do parlamento. Uma delas é o Fundo Municipal de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência. Esse fundo, Sal, virou lei, né, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito Pedro, que o intuito desse fundo é ajudar essas mulheres, né, que muitas vezes têm que sair de casa, né, deixar a sua residência, são acolhidas pela Casa da Mulher, né, tem um determinado tempo que elas ficam nesse local, mas e depois? Essas mulheres vão para onde, Saul? Então esse fundo é para ajudar elas na questão profissional, saúde, psicológico, atender os filhos, né? Eu acho que é um momento muito difícil para essa mulher, onde o Executivo, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores pode dar uma atenção melhor. E também, claro, o projeto Mãe Sozinha, né, que dá preferência no atendimento no serviço público a essas guerreiras, essas mães de 1, de 2, de 3 filhos, em sua grande maioria menores, né, que a Prefeitura, elas têm essa preferência de atendimento. Na assistência social, na saúde, no emprego, no CRAS, que é importante. Eu queria destacar que a visita da comissão presidida pelo vereador Luiz Wallendorf avançou, por exemplo, na sede nova do CRAS da Vera Cruz, que tinha situação precária e hoje está numa situação melhor em função depois dessa visita. E também algumas adequações na questão dos idosos. Mas a última pergunta é o seguinte: o PSDB iniciou em 2021 com somente o senhor na bancada, né? Uhum. É isso, né? Sim. Em 2024 elegeu 3 vereadores. Qual a sua avaliação disto e a importância disso para o parlamento e para o partido? Eu acho que é importante. Eu muitas vezes me sentia sozinho lá na Câmara, porque só eu como vereador, né? E agora nós
Temos 3 vereadores da bancada, importante para nós, para o PSDB, para a comunidade. São 3 vereadores com perfis diferentes, mas com o mesmo intuito de trabalhar, de se comprometer. O PSDB cresceu, isso se deve muito, primeiro, a todos os candidatos que foram pelo PSDB. Quero agradecer a todos de forma muito especial. Também pelo nosso presidente Borba, pelo vice-presidente Zambonato, pelo nosso líder Matheus, todo o executivo do partido que fez um esforço muito grande para conseguir montar uma boa nominata e o resultado está aí. O PSDB tem uma boa bancada, é a segunda bancada da Câmara de Vereadores, né? Primeiro é o PSDB e outros também, com 3, mas é importante dizer isso do crescimento do nosso partido em Passo Fundo, né? E principalmente lá no Parlamento. Tá bom. Luiz Wallendorf, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos conversar com o seu colega agora aqui, né? O Edson Nascimento, que esteve na Câmara, né? Esteve como suplente, é um empresário do ramo de panificação, foi vereador suplente, e eu gostaria de lhe perguntar o que te motivou a concorrer a vereador? Quantas vezes concorreu? Saúl, primeiramente quero fazer um agradecimento muito especial a Deus pela oportunidade, né, de poder estar aqui entre 2 gigantes da nossa política aqui de Passo Fundo e região, né, e poder ter esse aprendizado enorme aqui com vocês. Meu amigo Luiz Wallendorf, meu querido amigo Saúl Spinelli. Então o que me motivou, Saúl, é que eu trabalhava de motorista de caminhão. E conheci muita gente, né, trabalhei também nas boates aí de Passo Fundo, né, e fui conhecendo pessoas. E tinha um amigo meu que me falava para mim, por que você não concorre a vereador? Concorra a vereador que eu acho que tu tem chance de se eleger. Mas a gente não tinha recursos, né, para fazer uma campanha, então a gente foi pensando, foi amadurecendo, né? E chegamos em 2012, concorri junto com meu amigo Luiz Wallendorf também, concorri junto com o meu querido amigo Saúl aqui, e fiz 640 votos. Opa! Né? E naquela primeira experiência ali me frustrei bastante, né? Fiquei frustrado porque eu achava que poderia ter feito um pouco mais, poderia, né? Pela amizade, pelo conhecimento, mas a gente vai vendo que as pessoas vão conhecendo, né? E a gente vai formando uma base. Então, em 2016 concorri, fiz 1.090 votos e 2020 1.157. Então a gente foi amadurecendo, pegando experiência, vendo que seria possível, né? Tive a oportunidade de assumir 1 ano e meio a Câmara de Vereadores, uma cadeira no Legislativo, e foi me dando a experiência de poder chegar agora e fazer uma votação expressiva de 1.359 votos, né? Então sempre atuando junto com a nossa comunidade também, né? E vendo que as pessoas que fazem o bem a gente pode copiar e fazer também. Quais foram as ações que tu fez como suplente ali e também como líder, né? Que tu acredita que te levaram a este aumento expressivo de 640 para 2012 a 1.359 para 2024? Saúl, eu acredito que é o diálogo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de ter diálogo, muito diálogo com a comunidade, de fazer o diálogo entre secretários e a comunidade. Então a gente fez muitas visitas, né, dentro dos bairros, levando secretários dentro dos bairros, fazendo com que a população tivesse e visse, né, o nosso prefeito dentro da comunidade. E as pessoas foram vendo que dessa forma poderiam ter um cara dentro da Câmara de Vereadores, um morador do nosso bairro, lá do bairro Operária, que pudesse fazer um pouco mais pela comunidade, né? Então eu acredito que tenha sido essa a jogada, né, de diálogo com as pessoas, né? O Edson é nosso representante. Eu imagino que tenha sido essa, né? E tantas outras coisas que a gente fez também dentro da comunidade. Na questão da consciência negra, né? Como você olha essa questão a ser defendida? É uma bandeira tua? Saúl, até esses dias eu falei pro Victor, né, que é o nosso coordenador hoje da promoção da igualdade racial, e falei para ele, né, eu estive vereador ali em 2023 e não fui convidado para eventos negros, né? Então nós tínhamos vereadores brancos, né, que eram convidados e eu como representante, né, mas talvez eu não tivesse a minha bandeira nunca foi, né, porque eu nunca me vitimizei, entendeu, Saúl? Eu sempre batalhei, corri atrás e achei que, né, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Então hoje é uma causa que eu quero estar junto com as entidades, né, batalhar, fazer com que tenha representatividade na Câmara de Vereadores e que a gente possa fazer com que as pessoas sejam reconhecidas, né, de fato, né. Na tua opinião, o que precisa ser implementado na Câmara que tu vai tentar implementar agora, além desta pauta da consciência negra, para 2025, 26, 27 e 28? Saúl, eu acredito que
A implementação é de a gente poder estar dentro dos bairros, né? Nós poder estar dentro dos bairros e fazer com que os nossos bairros tenham reconhecimento, né? Então é lá do nosso bairro que sai a pessoa com vulnerabilidade, né? A pessoa precisa realmente de assistência. Então eu acredito que é dentro do bairro que a gente vai conseguir fazer uma política diferenciada. Se a gente conseguir levar secretariados para dentro do bairro, se a gente conseguir levar assistência para dentro do bairro, eu acredito que a gente consiga fazer uma política diferente, né? Tu fez uma votação expressiva aí. Para concluir a entrevista, eu gostaria de te perguntar a importância e a consciência de representar toda a cidade, e mesmo você tendo feito uma votação expressiva, assim como o Wallendorf fez em algumas regiões, mas fez votos também em toda a cidade, né? Solzinha, que nem eu disse aqui no começo, né? Eu me espelho muito nas pessoas que fazem o bem, né? Então, assim como você esteve também à frente do ANPAF, o Luizinho, eu vejo o trabalho que está sendo feito, né? Desses grandes vereadores aí que já fizeram muito pela nossa cidade, e acredito que essa é a linha, né? Eu quero fazer um trabalho igual e de excelência, né? Então eu acredito que se a gente se espelhar em pessoas boas e pessoas que façam, eu acho que nós conseguiríamos fazer também um trabalho aí que a comunidade vai dizer, opa, valeu a pena nós votar no Negão da Pandemia. Tá bom. Grande abraço, Edson, sucesso para ti. Obrigado. Um abraço, Luiz Wallendorf, sucesso. Conversamos com 2 vereadores eleitos aqui para a Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, que contaram um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, né, e também do que pretendem fazer. Só para dar um destaque na questão da bandeira dos 2 projetos do Wallendorf na questão da mulher, aumentou a violência de 2022 para 2023 13% em Passo Fundo. É um número significativo. E existem pesquisas que a violência sexual contra crianças e adolescentes que acontecem dentro da casa, acontece muitas vezes pela vulnerabilidade da mulher, que precisa trabalhar e falta muitas vezes escolas para que seus filhos fiquem abrigados e seguros. Então, a política, ela é importante, você deve acompanhar, e é muito importante acompanhar o trabalho de todos os entes políticos, para você ver que muita coisa boa é feita, tá certo? Eu vou ao intervalo, eu volto já já. Vamos conversar sobre o Conselho Tutelar. E aquela máxima, depois que inventaram o Conselho Tutelar, não consigo mais educar os meus filhos. Será que é verdade? Daqui um pouquinho eu converso com você sobre este assunto. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Trânsito seguro depende de todos nós. O uso do pisca é obrigatório. Evite acidentes. No trânsito é preciso existir uma comunicação eficiente entre os condutores. O uso correto das setas é essencial para comunicar as intenções de cada um nas vias. Essa ferramenta permite que os condutores possam reduzir a velocidade ou frear quando é necessário. Também serve de alerta para os pedestres. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Apoio, Comitê de Segurança Pública. E aí, como é que é mudar o trajeto? Você vir para a escola, vir para o PEP diretamente? Muito bacana. Está sendo muito bacana. Legal. Muita expectativa? O que vocês mais vão querer ver aqui? Eu acho que os setores para ampliar nosso pensamento sobre qual curso seguir. Por que estudar no PEF? Porque é a universidade onde eu quero estar. Hoje em dia a gente tem tanta opção que fica até difícil escolher. E na vida financeira é assim também. Por isso, o Sicredi tem todas as soluções que você precisa, mas com um grande diferencial. Aqui você conta com um parceiro ao seu lado, especialista que entende do assunto e se preocupa de verdade com você. Assim fica mais fácil escolher. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi.
Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bios agora é B8. Reinventar o futuro. Agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos de volta, agora o terceiro bloco do programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo. Lembrando que nós temos um oferecimento da Coleurb, UPF, Universidade de Passo Fundo, Sicredi, Hospital São Vicente de Paulo, Farmácia São João, B8, Usapet, Usamed. TV Passo Fundo passa pelos canais 26 e 526 da Claro Net, Coprel TV, 47 municípios da região, MaxCloud TV, em todo nossa fronteira do Rio Grande do Sul, Rosário do Sul ali, né? Aplicativo YouTube, site Passo Fundo, tvpassofundo.com.br e evidentemente que também nas redes sociais ali, o Instagram e também o Facebook. Nós vamos conversar agora com a Aline Guelzer. A Aline é conselheira tutelar. A Aline tem uma experiência vasta na assistência social, tendo trabalhado nas Sencas, né? E tem experiência como mãe, como esposa, como filha, na questão da célula principal da sociedade, que é a família. Nós vamos conversar com ela sobre o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, que se comemora agora em novembro, né? E eu quero conversar um pouco sobre os temas polêmicos que envolvem essa ação, essa tarefa de ser conselheiro tutelar. Aline, olá, tudo bem? Tudo bem, Saul. Fico feliz por estar aqui, né, hoje, convidado por um amigo que também é um grande defensor do direito da criança e do adolescente. Aline, que dia que se comemora o dia do conselheiro tutelar? Dia 18 de novembro. 18 de novembro, então, nacionalmente, né? Nacionalmente. Nacionalmente. Uhum. Nós comemoramos o dia do conselheiro tutelar, dia 18. Você acredita que essa função melhorou na sociedade em relação aos direitos? Ela foi importante a criação dessa função? Sim. Na verdade, o Conselho Tutelar ele é um órgão, né, que visa garantir o direito da criança e do adolescente. E também tem uma importante tarefa de fiscalizar, né, a família, o poder público, o Estado, a sociedade, se estão garantindo de fato esse direito dessa criança e desse adolescente. O Estatuto da Criança ele tem 34 anos, né? Eu sempre costumo dizer que eu gostaria muito que não precisasse existir o Conselho Tutelar, né? Porque o Conselho Tutelar ele só foi criado, e o ECA só foi criado, para tornar a criança e o adolescente sujeito de direito, né? Historicamente, eles não tinham esse direito, né? E hoje a gente
precisa ter um órgão que fiscaliza, então, a garantia desse direito. E esse é o papel do Conselho Tutelar. Correto. Mas eu queria te perguntar o seguinte, assim, ó. Passo Fundo é a terceira cidade com o maior número de violência sexual entre crianças e adolescentes, em cidades com 100 mil habitantes para mais, né? Você acredita ser necessário, o que tu acredita ser necessário para enfrentar essa situação? Na verdade, Saul, o que precisamos é a prevenção, né? Precisamos fazer ainda um trabalho de prevenção. A sociedade em si tem uma cultura de que, vamos puxar um tipo de violência aqui, né? Que a violência sexual, ela é gravíssima, né? E a violência física e psicológica. A gente vem de uma cultura de geração de que bater é importante, bater educa, né? E a gente sabe que não é assim, né? Porque eu sempre digo que se bater adiantasse, a gente dava um tapinha ali e estava tudo resolvido, né? A violência sexual em si, ela é grave, sim, né? E Passo Fundo, infelizmente, tem esse número, né? A gente trabalha muito com prevenção, a rede de atendimento de Passo Fundo evoluiu muito, né? Já fazem 22 anos que eu estou na rede, então... Talvez até por isso que tem esse número registrado, né? Isso. Que a rede está funcionando, né? Isso, é o que eu ia dizer. A gente acredita que a gente está fazendo um trabalho de prevenção e as pessoas estão denunciando mais, né? Porque a violência, ela é algo velado, né? As pessoas não querem... Por mais que seja o dever delas garantir esse direito, é nosso dever fazer, enquanto sociedade, proteger uma criança e um adolescente. Não precisa ser o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a assistência social, a educação, é dever de todos nós, né? E eu acredito que, em função desse trabalho preventivo que é feito, né, as pessoas têm se conscientizado e denunciado mais. Por isso que tem muito mais denúncias, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma máxima que diz assim, depois que inventaram o Conselho Tutelar, eu não consigo mais educar meus filhos. E até nessa questão do tapa, do castigo, enfim, o pessoal questiona que esta geração que foi criada pelo Estatuto, ela é mais mal educada do que aquela que foi criada sob os preceitos antigos. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Tu me botou numa berlinda agora, mas é verdade. As pessoas têm esse discurso, né, de que depois que inventaram o Conselho Tutelar eu não consigo mais educar meu filho. Eu sou de uma geração do Conselho Tutelar. O Estatuto ele tem 34 anos, eu tenho 42. Então, eu passei por uma educação onde tinha o Estatuto, né? Eu costumo dizer que ninguém chama o Conselho Tutelar para dar limite para o seu filho. Mas eles ligam no plantão 2 horas da manhã, os pais ligam pedindo, o meu filho está fazendo isso, o que eu faço? Né? As regras dentro da casa, quem coloca é a família, são os pais. Né? E aí, quando a criança ela não tem limites e ela não tem regras, sem uso de força ou de castigo físico, ela vai se deparar no momento da idade dela que ela vai para a escola e que ela vai enfrentar alguns problemas, né? Começando pela escola, que é o maior número de denúncias que a gente tem hoje é da educação, né? A gente costuma dizer que a escola são os nossos olhos. Então, a criança ela tem um prazo ali nos primeiros anos de vida dela que se ela receber o que de fato ela precisa, que são limites, carinho, educação, ela vai ser um adulto, provavelmente, de sucesso, que não vai dar problema. A tua mãe trabalhou fora durante a tua criação? Sempre. Sempre. Tá. Mas hoje a gente verifica o seguinte, Aline, que o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito e o filho adolescente, que às vezes era o suporte lá atrás, que ficava com os maninhos mais novos, ele não fica mais, ele também está trabalhando, também está procurando o ambiente dele na sociedade. Tu não acha que a questão da falta do turno integral colabora, às vezes, para que a criança seja educada pela televisão ou pela tela do celular? Sim, com certeza. Eu acho que vou falar de Passo Fundo, acho que Passo Fundo avançou muito na educação, né? Mas ainda não conseguimos suprir, né, a necessidade de crianças hoje que estão em idade escolar e que não têm a sua vaga garantida, né? Então, falando um pouco do turno normal,
Hoje a gente tem crianças ainda fora de escola, né? Que se evoluiu, claro, eu acredito que vai evoluir mais, eu acredito que o município está trabalhando para isso. E o turno integral nem se fale, né? A gente necessita que as crianças no turno inverso da escola tenham atividades, né? A gente tem hoje, né, ONGs que atendem, tem serviços de convivências que fazem, mas a gente acredita que precisa muito mais. Precisa ampliar. Com certeza. Violência no atendimento. Como é que é a agressividade de uma família que recebe, às vezes, o conselho tutelar para uma medida protetiva que o juiz é que delibera, né? Que o Ministério Público que fiscaliza ali toda a questão do funcionamento da rede e que a pessoa não aceita? As medidas protetivas de extrema, que nem eu digo, que é um acolhimento, né, a retirada daquela criança do seu seio familiar, né, de afastamento. Tem a medida emergencial, que essa pode ser aplicada pelo Conselho, e a medida institucional, que é do Judiciário, né. Não aceita bem, né? Porque as pessoas os pais sempre acham que deram o seu máximo e que Mas há uma violência, melhor. assim, já houve violência consumada? Eu já fui agredida fisicamente. Já fui eu agredida fisicamente com a minha filha no colo, né? Já tive que pedir medida protetiva, porque as pessoas entendem que elas estão no direito delas. Né? E teve até tiro já, né? Já teve colega que levou tiro, já teve colega que foi agredido fisicamente, sim. Acontece, né? E eu lembro que uma promotora me disse isso uma vez: quando tu se candidatou a esse cargo, tu sabia do risco que tu corria, né? Então, 99% das vezes que a gente vai atender um caso assim de extrema violação de direito, a gente tem um apoio sim da Brigada Militar, né? Eu nunca fui agredida atuando enquanto conselheira ali, né? Na hora, até porque tu tem a segurança junto. Mas eu já fui agredida na rua por uma mãe, né? Que se sentiu lesada com a minha filha no colo, por exemplo. Então, eu sou conselheira tutelar 24 horas por dia, né? Então, tu garante o direito da criança 24 horas por dia. Você é visado 24 horas por dia. Tu achas que esta ideia de que o conselho atrapalha a educação do filho é uma fuga, às vezes, daquela pessoa? Porque eu também verifico o seguinte: reuniões de pais nas escolas, normalmente vai nas reuniões dos pais os pais que não precisariam ir, porque os filhos estão passados, estão bem, e aqueles filhos que precisam de uma orientação da escola junto à família, os pais não conseguem achar horário. Com certeza, é isso. É bem como tu fala, assim, quando tem uma necessidade de acompanhamento da família. Bom, eu sempre digo que a criança, ela não está em violação de direito à toa, né? É porque ela não teve uma família estruturada, ela não tem uma base, ela não tem um acompanhamento. Talvez ela nem sabe o que é a família, né? Talvez para ela o tapa é o que ela aprendeu, né? Então, eu acredito que sim, que as famílias, elas precisam ter uma orientação, né? Elas precisam ter um acompanhamento. Muitas vezes a gente atende porque as pessoas acham que só vão até o conselho quando elas têm um problema. Não, nós estamos lá para aconselhar, né? Para ouvir as famílias. Muitas vezes as mães estão apavoradas e lá é o nosso papel, ouvir e dar os encaminhamentos, né? A gente tem uma rede de atendimento hoje muito grande em Passo Fundo, que a gente pode acessar, né? E que a gente acessa e que tem sucesso. Então, o município está bem amparado e o Conselho Tutelar também é para isso, para atender as demandas de prevenção. Tá bom. Aline, meus parabéns pelo teu trabalho, meus parabéns pelo trabalho do Conselho Tutelar, pelos conselheiros, e os pessoal estão fazendo um trabalho aí com uma rede e a comunidade tem que entender que esse é um trabalho de muitas mãos, né? Muito obrigada, né? A gente agradece o espaço, tem um espaço para falar sobre o Conselho bem importante, para desmistificar essa fala da sociedade aí, né, que o Conselho Tutelar veio para deseducar. Muito obrigada. Tá bom. Falei com a Aline Guelzer, que é conselheira tutelar. O dia do Conselho Tutelar, 18 de novembro, né, se comemora. Pessoal, na semana que vem, nós estaremos conversando sobre consciência negra, né? O que eu tenho visto de pessoas, inclusive colegas meus, jornalistas, dizer, mas vai ter o dia da consciência italiana, alemã? Olha, pessoal, nós falamos muito no Holocausto judeu. Por que nós não falamos no Holocausto italiano? Porque não houve.
No Holocausto alemão, por que não houve? Japonês, por que não houve? Por que nós falamos da bomba de Hiroshima e Nagasaki e não falamos na bomba de Nova York? Porque foram 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Não teve bomba em Nova York, não teve bomba em Brasília. Então, quando se fala em consciência negra, é que a única etnia que foi escravizada pela humanidade foi a negra. Então, eu não estou dizendo que talvez um feriado seja o ideal para simbolizar, discutir e resgatar partes dessa dívida, porque toda dívida jamais nós vamos resgatar. Mas é importante que as pessoas entendam isso. Quando lhe perguntarem por que não existe consciência italiana, é porque os italianos não foram escravizados. Os alemães não foram escravizados. Né? Outra questão, nós vamos falar semana que vem, vamos abordar esse tema e trazer alguns números. E outra questão, meu amigo Fernando, é a questão do Supremo, deste cidadão que atirou uma bomba, acabou morrendo. E eu sou contra o ato que ele fez, sou contra o ato que ele praticou, sou contra o ato que praticaram dia 8 de janeiro, que destruiu alguns prédios, mas eu quero fazer uma provocação, tá? O que motivou ele? Papel do Supremo e atitude do Supremo. Pode ter certeza que milhões de brasileiros são contra o que esse cidadão fez. Mas quase na totalidade dos brasileiros não concordam com o Supremo que nós temos. Então é momento, sim, de analisar o que o nosso Supremo está fazendo e o que ele deveria fazer. Porque isto revolta e revolta muita gente, tá bom? Vamos nos despedindo, voltamos na semana que vem para falar sobre mais assuntos de interesse da nossa comunidade. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.